Oi, pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, em casa, se cuidando, lavando as mãos, enfim. Hoje a prof está pequenininha aqui no cantinho da tela, né? Porque a aula vai ser um pouquinho diferente. A nossa aula vai ser de matemática e eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Medidas e comprimento. Então, nossa aula vai ser sobre medidas e comprimento. Usamos as unidades de medida metro, centímetro e milímetro para medir comprimentos, ou coisas, objetos, pessoas também. E o que nós podemos usar? Que instrumentos nós utilizamos? Bom, para medir coisas pequenas, pequenos objetos, nós utilizamos a régua. Essa que vocês adoram usar aí na sala para ficar batucando durante a aula da prof. Aí nós usamos também a fita métrica. Porém, a fita métrica, quem usa muito é a costureira. A costureira ela mede a altura, a medida ali da cintura, né, o tamanho do braço, da perna para fazer as roupas. E nós usamos também a trena. A trena é para grandes medidas, grandes comprimentos, como por exemplo, a medida de uma parede, a altura de uma janela, de uma porta, a medida de um quarto, né? Então vamos lá, continuando. Bom, a gente viu, né, que a gente tem metro, centímetro e milímetro. Bom, 1 metro ele é igual a 100 centímetros, ele equivale a 100 centímetros. E 1 centímetro vale 10 milímetros. Muito bem. Então, aqui agora, ó, nós temos uma régua e nós vamos entender um pouquinho, ó, sobre essa estrutura aqui da régua, como que a gente usa ela para medir. Então, aqui, ó, o número, ele indica o quê? O centímetro. Então, se essa régua aqui, ó, ela vem até o número 20, significa que ela tem 20 centímetros. E agora vamos ver o que são esses risquinhos aqui embaixo. Bom, esses risquinhos aqui embaixo, eles indicam os milímetros. E a gente sabe, então, aqui ó, que entre 1 centímetro e outro, nós temos quanto? 10 milímetros. Então, entre o 11 e o 12, tem 10 milímetros. Esse risquinho mais alto aqui, ó, ele indica a metade de 1 centímetro, ou seja, ele indica 5 milímetros. Agora nós vamos abrir nossa apostila lá na página 48 para iniciarmos as nossas atividades. Medindo comprimentos. Bom, aqui nós temos o Eduardo e o Eduardo, ele está fazendo o quê aqui, ó? Ele está andando na frente do seu guarda-roupa. Por que será que ele está andando na frente do guarda-roupa? Então, aqui no Diga aí está perguntando, ó, o que o Eduardo está fazendo? Né? Então, o que o Eduardo ele está fazendo aqui? Ó? Ele está andando na frente do guarda-roupa para quê? Ele está, então, ó, medindo o seu guarda-roupa através dos passos. Ele está usando os seus passos para medir o guarda-roupa. E qual é o problema que o Eduardo tem que ele está medindo o seu guarda-roupa? Bom, o problema que ele tem é que ele precisa saber se o guarda-roupa dele vai caber no espaço do seu quarto. Então, ele está medindo o seu guarda-roupa para saber se ele cabe no seu quarto. E você? Como você faria para resolver esse problema? O que você faria aí, ó, para medir, né, o seu quarto, para ver se o guarda-roupa cabe? Como Eduardo não tinha um instrumento de medida, ele usou o tamanho do seu passo para medir o comprimento do guarda-roupa. Depois, no quarto, mediu o espaço vazio para ver se o armário cabia naquele lugar. O guarda-roupa cabe no quarto do Eduardo? Então, a gente viu aqui ó, que ele tem quantas marquinhas de pé aqui? Ó? Tem 1, 2, 3, 4. Acompanhe o mouse ali da prof. Ó. 4 passinhos. E aqui ó, nós temos 1, 2, 3, 4 passinhos também. Então, o guarda-roupa ele cabe no quarto do Eduardo? Sim ou não? E qual é o instrumento de medida que poderia ajudá-lo?
a gente viu lá, né, alguns instrumentos, como a régua, a fita métrica e a trena. Qual instrumento ajudaria ele aqui, ó, a medir esse espaço para ver se o guarda-roupa cabe? Continuando. Lápis na mão. Para realizar essa atividade, reúna-se com 2 colegas. Bom, como vocês sabem, a gente está em quarentena, né? Não podemos nos reunir com os colegas. Então, você vai se reunir aí com 2 pessoas que morem com você, tá? Aí vocês vão recortar lá do material de apoio a fita métrica e vão montar ela colando as pontinhas, tá? E aí vocês vão agora seguir aqui as instruções. Então aqui ó, já diz, ó, a fita métrica que você vai montar tem 100 centímetros. E essa medida de 100 centímetros é igual a 1 metro, que a gente viu lá no comecinho da nossa aula. Observe a sua fita métrica. Os traços mais longos, indicados por números, marcam os centímetros. Lembra que a gente viu também lá no comecinho da aula. E os traços menores indicam os milímetros. Então, vamos lá. Letra A. De 0 até 1 centímetro tem quantos milímetros? A gente viu lá no começo da aula que 1 centímetro vale quanto? 10 milímetros. Então, aqui, ó, do 0 até o 1, nós vamos ter 10 milímetros. E em 10 centímetros, aqui, ó, do 0 até o 10 centímetros, nós vamos ter quantos milímetros? Aí agora você vai contar. Lembrando que, ó, cada 1 centímetro vale 10. Então, você pode contar aqui, ó, de 10 em 10, para ficar mais fácil. Agora, quantos centímetros tem a sua fita? Vai olhar aí na sua fita que você montou e ver quantos centímetros ela tem. O traço que está na metade entre o 0 e o 1, aqui, ó, que a gente viu que é do milímetro, né? Ele indica meio centímetro ou 5 milímetros. Quantos milímetros indica, então, aqui, ó, esse traço que está entre o 1 e o 2? Então, aqui a gente tem, ó, 10 milímetros e mais 5 do 1 até aqui, ó. Então, quantos milímetros vai ter no total? 10 milímetros do 0 até o 1 e do 1 até o risquinho maior aqui, mais 5. Faça uma continha aí. Agora, número 2. Estique a fita métrica no chão. Cada aluno, no caso, cada pessoa aí que vai fazer a atividade com você, deve colocar um pé como calcanhar no comecinho da fita, onde está o 0, e andar um passo sobre ela. Anote na tabela a medida do passo de cada um, colocando o calcanhar do pé de trás no 0 até a ponta do dedo do pé da frente. Então, você vai colocar lá o seu calcanhar no número 0 da fita, vai dar um passo e vai ver que número vai estar lá na pontinha do teu pé da frente. Você vai fazer isso e as outras 2 pessoas vão fazer também, junto com você. Aí você vai anotar o nome aqui na primeira coluna e a medida do passo em centímetros aqui na segunda coluna. E aí você vai responder. Todas as medidas dos passos são iguais? Todo mundo aí ó, tem o mesmo tamanho do passo? Vai responder ali. Quem tem o maior passo? Então, entre você e as 2 pessoas que fizeram a atividade com você, quem tem o maior passo? Vai responder aqui. Agora, vamos lá. Ainda sobre a fita métrica, com a fita métrica no chão, né, cada aluno ou cada pessoa, na sua vez, deve colocar o pé sobre ela. Coloque o calcanhar sobre o 0, verifique sobre qual número a ponta do pé ficou e anote a medida na tabela, desconsiderando os milímetros. Então, agora a gente vai medir aqui ó, somente o tamanho do pé. Vai colocar o calcanhar lá no 0 e ver lá na pontinha do dedão, né, quantos centímetros tem o seu pé. Vai marcar o seu e das 2 pessoas que também estão fazendo com você. Então, todas as medidas são iguais? Todo mundo tem o pé do mesmo tamanho? Acho que não, né? Quem tem o pé menor? Então, você vai anotar ali quem tem o pé menor. Agora, ali, ó, complete o quadro com o comprimento que falta dos objetos, escrevendo as medidas em centímetros ou em milímetros.
Bom, ali no primeiro objeto que nós temos é um clips. E o clipe está dizendo aqui, ó, que ele tem 3 centímetros. A gente sabe que 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, ó, 10 milímetros para 1 centímetro. Mas aqui tem 3, então você vai contar 3 centímetros. Ele vai ter 10 milímetros, mais 10 milímetros, mais 10 milímetros. Quanto vai dar no total? Agora aqui, ó, nós temos um apontador. O apontador tem 60 milímetros. 60 milímetros, né? Então, ele tem 10, 10, 10, 10, 10, 10. 60 milímetros. Cada 10 vale 1. Então, ele tem, ó, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Vai equivaler a quantos centímetros? E por último, nós temos um pincel que ele tem 10 centímetros. E cada um desses 10 centímetros tem 10 milímetros. Vamos contar de 10 em 10 de novo. Então, 10, 20, 30, 40, até chegar lá nos 10 dedinhos. Faça a conta aí. Agora, ali no número 5. O professor mediu a altura de 3 alunos e anotou as medidas em centímetros. Organize o nome das crianças por ordem crescente de altura. Ordem crescente é aquela do menor para o maior. Então, nós temos ali, ó, Walter com 100 centímetros, Marta com 113 centímetros e Antônio com 108 centímetros. Então, você vai olhar aqui esses três e vai colocar do menor para o maior. Letra B. Qual das crianças é a mais alta? Vai ver aqui, ó. Walter, Marta ou Antônio? Qual das crianças tem altura igual a 1 metro? Lembrando que 1 metro é igual a 100 centímetros. Qual das crianças aqui, ó, tem 100 centímetros? Letra D. Quantos centímetros Marta é mais alta do que Antônio? Então, Marta tem 113, Antônio tem 108. Do 108 para chegar até 113 dá quanto? Bota o 108 na cabeça e chega até 113 no dedo. 108, 109, 110, 111, 112, 113. Então, a quantos centímetros a Marta é mais alta? Anota aí na letra D. Agora, você e os colegas, no caso ali, né, você, as pessoas que moram com você, usando a fita métrica, vão medir a altura de cada aluno da sua turma com a ajuda do professor. Então, a gente não vai poder medir todo mundo da turma, porque estamos em casa, você vai medir cada pessoa que mora na sua casa, tá bom? Mede aí as pessoas que moram com você. Na letra A, anote a sua altura em centímetros. Então, ó, minha altura é, você vai medir e vai colocar aqui. E na letra B, você tem mais do que 1 metro de altura, mais do que 100 centímetros ou menos do que 1 metro de altura? Menos do que 100 centímetros. Vai anotar ali também. Agora, vamos deixar a apostila um pouquinho de lado e vamos pegar o nosso livro de atividades lá na página 47 para continuarmos com as atividades de medidas de comprimento. Bom, Tatiana está esperando o terceiro filho. Ela precisa de sua ajuda para anotar na tabela a seguir todas as medidas do quarto do bebê e dos móveis. Então, aqui ao lado, ó, nós temos o quarto do bebê e nós temos a medida da primeira parede, a medida da segunda parede, a medida do quadro, a medida do berço, a medida da cômoda, a medida da prateleira e a medida aqui, ó, da porta. Vamos lá. Então, ó, localize as medidas na imagem e anote-as na tabela. Parede menor, nós temos duas paredes, uma de 150 e uma de 180. Então, a parede menor vai ser a de 150. Então, vai anotar aqui, 150 centímetros. Parede maior, 180 centímetros. Quadro, olha lá a medida do quadro. Berço, olha a medida do berço. Prateleiras do armário, olha a medida da prateleira. Porta do armário, olha a medida da porta. Cômoda, olha a medida da cômoda e vai anotar aqui na tabela.
Letra B. Comparando o comprimento da prateleira e do berço, marque um X no objeto que tem a maior medida. Então, o berço tem 130 e a prateleira tem 120. Qual dos dois tem a maior medida? Vai marcar um X aqui. Letra C. Os 3 quadros são iguais e cada um tem 30 centímetros de lado. Observe a distância entre eles indicada em vermelho e pinte o retângulo que corresponde à medida em centímetros representadas em verde. Então, vamos lá. Cada quadro tem 30, então nós vamos ter 30 mais 30 mais 30. Então, além dos 30, nós temos aqui, ó, o espaço entre eles. Então, nós vamos ter 30 mais 30 mais 30 mais 5 mais 5. Vai contar aí e vai pintar aqui, ó, qual é a medida total dos quadrinhos e do espaço entre eles, certo? Letra D. Tatiana quer saber quantos centímetros sobram na parede ao lado da cômoda para ela colocar um cesto de lixo. Como ela pode fazer isso? Então, aqui, ó, tem a porta, as prateleiras e a cômoda. Aqui ao lado, ó, sobra um espacinho. Como ela pode saber que espaço tem aqui? Bom, ela pode fazer o quê? A gente já sabe lá a medida dessa parede, né? Que tem lá na nossa apostila. A gente pode pegar a medida da parede, tirar a medida da porta, tirar a medida da prateleira e ver quanto sobra aqui, ó. Então, ó, como que ela pode descobrir isso? Diminuindo, né? Do tamanho da parede, o tamanho da porta e da cômoda. Sobram quantos centímetros do comprimento da parede? Pinte a resposta correta. Então, você vai voltar lá na sua apostila, onde tem a medida da parede, da porta e da cômoda e vai fazer a continha do total da medida da parede, menos a porta, menos a cômoda. E vai ver quanto vai sobrar aí, ó, né, da parede. Então, pessoal, hoje nós terminamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e, né, fiquem em casa, se cuidem. Qualquer dúvida, a prof está aqui à disposição para ajudar vocês, tá bom? Um grande beijo no coração de cada um. A prof está morrendo de saudades e até a próxima aula. Tchau, tchau!